Bom dia, meus irmãos. Cheguei um pouquinho atrasado hoje, não deu para apertar a mão e perdi até o meu lugarzinho lá, que depois a gente vai ter uma conversa aí no final, né? Aí estou aqui, estou me sentindo até em outro lugar, em outra igreja. Tem uma visão diferente, né? Do lado de cá é uma visão diferente, do lado de cá é outra. Quem está acostumado com o seu cantinho saiu, meu amigo, você já tá fica todo perdido ali. Vai ficar ruim até para mim dar o sermão agora. Eu estou todo perdido. Chegar atrasado dá nisso aí. Vocês que estão no fundão sabem o que é isso aí, né? Quando chega na frente. Vamos falar hoje um pouquinho sobre conversão. Né? E a gente sabemos que conversão, às vezes fala conversão é mudar de rota, e é verdade, conversão é mudar de rota, mas é mudar em todos os sentidos. Né? Essa palavra, quando é ouvida pelo cristão, ele tem de entender que é mudar todo o sentido, tanto interior como exterior. Mudar a vida do cristão por completo. Essa é a verdadeira conversão. Se ainda não aconteceu, vamos orar a Deus, pedir a Deus que mude a nossa estrada, a nossa vida, para que outras pessoas sejam também abençoadas com o nosso testemunho de vida. E para a gente dar um início a essa mensagem de hoje, eu não preciso nem colocar ação, porque é só a introduçãozinha. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 22, fala: com eles aconteceu o que diz certo provérbio, muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Olha só que provérbio interessante, né? Se você for ver o contexto desse capítulo 2 de 2 Pedro, está falando de falsos profetas, né? E é interessante que, se você for voltar lá no versículo 1, ele fala assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos profetas entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou. Olha só que interessante, são pessoas que entraram na igreja com boa vontade. Ouviram também, como nós ouvimos a palavra de Deus, né? Se entusiasmamos com a mensagem, com a salvação que houve em Cristo, mas com o tempo viu algumas facilidades dentro da igreja, foi acostumando com a palavra de Deus, daqui por diante estava pregando falsas doutrinas, estava tirando a pele das ovelhas, né, como a gente vê hoje aí. Então são pessoas que começaram bem, mas terminaram no versículo 22. É como o cão que voltou a seu próprio vômito e a porca lavada que volta a rolar na lama. Por quê? Porque não houve uma conversão real, verdadeira, né, na vida dessas pessoas, né? Lavou o exterior, a porca lavada, não adianta você dar um banho nela. Você precisa mudar a natureza dela. Senão não adianta nada, ela vai voltar a rolar na lama de novo. E é isso que acontece com pessoas não convertidas, né? Elas começam, mas daqui volta para a lama de novo, porque não houve uma mudança interior, não houve uma conversão real, de verdade, na vida dessas pessoas. E por isso elas voltam ao lamaçal. Por isso que Pedro usa esse provérbio para pessoas como essa, né? Conversão é mudança interior. Eu chamo conversão de um milagre. Na vida de um cristão é um milagre de Deus. Tinha certo dia, tinha é bem simplesinha essa mensagem, só para a gente trazer um pensamento para nós positivo a respeito da conversão, mas tinha uma largata. Certo dia ela estava em cima de uma árvore arrancando as folhinhas lá, né, para levar lá para os meninozinhos que estavam, né, necessitados lá. Então estava arrancando aquelas folhinhas e conduzindo para sua casinha lá, né. Certo dia ela estava lá arrancando as folhinhas, aí em volta dela passou uma borboleta, olha só, voando em volta dela ali, e ela com medo em cima da árvore de cair no chão, né? Então ela ia com todo cuidado em cima da árvore ali, pelos galhos, para arrancar aquela folhinha mais difícil que tinha, mas era uma folhinha bonita, né? Então ela ia com aquele cuidado, com medo de cair. E uma borboleta voando de boa do lado dela. Ela falou, meu Deus, a largata falou, meu Deus, né?
E se esse aparelho que está em cima dela aí dá um pane aí, quebrar e ela cair lá embaixo, ela vai morrer, né? Eu tenho pavor disso, de altura, né? Jamais eu faria uma coisa que essa borboleta está fazendo, né? Mas a gente sabe que existe a metamorfose. Logo, logo ela ia virar uma borboleta e ia voar, né? Aquele medo, aquela fobia de voo é porque ela estava na natureza da lagarta. A mente dela era de lagarta. Então ela tinha medo da altura, ela tinha medo daqui. Quando ela viu a borboleta, ela se estremeceu. Mas quando ela virou uma borboleta, aquilo ficou a coisa mais simples, natural para ela voar. Isso se chama metamorfose. Mudança de natureza. Para aquela lagartinha, ela passar a voar com toda tranquilidade, ela tinha de ter uma mudança de natureza. Assim é a conversão do cristão. É uma mudança interna. Se não houver essa mudança, não tem conversão. Não tem. Infelizmente, é isso. Como eu falei, nossa mensagem de hoje é conversão e o que é necessário para que se dê essa conversão. Vamos colocar em Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 4. Eu coloquei MA aqui, deve ser Marcos. Se não for Marcos, a gente não vai errar, é Mateus, mas é Marcos. Vamos lá. Capítulo 5, versículo de 1 ao 4. É esse mesmo. É aí. Olha só que interessante essa história. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos ou Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente. Olha a situação desse homem. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedra. Dá para imaginar a situação desse homem? Só até ali. Então, eu queria que você focasse nisso. O estado tanto emocional como espiritual desse homem. Esse homem, ele não tinha vida, mas ele vivia isolado, dormia nos túmulos, ele se feria, ninguém podia encostar nele, já tinha amarrado ele várias vezes, porque ele atormentava as pessoas que passavam por ali, e ele quebrava as correntes, ele não ficava preso, né? Então as pessoas tinham medo desse homem. Provavelmente a família já tinha deixado ele de lado, portanto lutar, não tinha mais o que fazer. Só que se a gente andar um pouquinho mais para frente, não precisa colocar, senão já está aqui, Lucas capítulo 8, versículo 35, eu vou ler para vocês, esse mesmo homem, né, que ele viu de longe Jesus, né, fala assim o versículo 8:35 de Lucas. E o povo foi ver o que havia acontecido, porque nesse intervalo, Jesus tinha expulsado o demônio daquele homem e jogado nos porcos, nos cuidadores de porcos. E aqueles homens, com medo, correram. Mais tarde eles voltaram, né? E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia sido saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus. Vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. É aquele mesmo homem. É aquele mesmo homem. Só que mudou a vida daquele homem, né? E o texto mostra bem claro o que aconteceu. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Isso é conversão. Isso é o que Deus faz
em nossas vidas. Deus nos dá uma veste, nos dá juízo. E nós nos assentamos aos pés dele de agora em diante, depois que conhecemos a Jesus Cristo. É a verdadeira conversão daquele que conhece a Jesus Cristo. Eu queria frisar em perfeito juízo. Essa palavra diz muito para a gente. Essa palavra diz que uma pessoa que recusa aceitar a Cristo, ele está fora de si. Ele está sem juízo. Porque ele recusa a salvação da sua própria alma. A mudança da sua própria vida. Então, esse homem, ele aceita Jesus e tanto que, de aquela hora em diante, ele fala, Senhor, deixa eu ir contigo. Olha, quer seguir Jesus? Esse é o resultado da conversão. Nós queremos a Jesus. Queremos seguir Jesus. Queremos estar próximo dele. Mas Jesus fala, vá e conte aos teus o quão bom foi o Senhor. Na tua vida. Esse é o grande milagre. Em Lucas capítulo 1, versículo 17 fala, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui passando fome, e levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi, Pai, contra ti pequei e contra o céu. Esse homem tem o mesmo propósito, o mesmo ponto aqui que aconteceu lá tem. Então, caindo em si. Esse é o caso do filho pródigo, que tinha tudo na casa do pai, mas ele não conseguia ver nada. Porque estava iludido com as coisas do mundo. Ele tinha fartura na casa do pai. Tinha pão. Tudo que o pai tinha, o pai falou, tudo que eu tenho é teu. Mas ele não conseguia enxergar isso, porque ele estava enfeitiçado com as coisas do mundo. Ele vai embora, leva sua riqueza toda e gasta tudo com coisas inúteis lá fora, até ficar sem nenhum tostão. Começou a comer a comida dos porcos e trabalhar de empregado. Lá o texto fala, e caindo em si. Porque quando ele toma aquela decisão de deixar a casa do pai, ele estava fora do que mesmo? De si. Fora de si. É triste isso. Mas é uma loucura abandonar a fé e sair para o mundo depois de ter conhecido a verdade. A pessoa está louca, fora de si, não raciocina de forma perfeita e vai embora. Precisa cair em si de novo. Uma pessoa sem Deus está na mesma condição, fora de si. Uma pessoa que não aceitou a Jesus ainda está fora de si, não raciocina bem, porque o que Jesus oferece é vida. E vida com abundância para todos nós. Hoje eu quero falar de mudança de vida e o que é preciso para acontecer esse milagre na minha e na sua vida. Sabemos que para alguns isso acontece assim de forma mais lenta. Nós vamos conhecendo Cristo aos poucos, né? Devagarzinho, passo a passo. Primeiro Cristo faz um milagre e nós vemos ali alguma coisinha e nós corremos para Cristo porque achamos que ali tem alguma coisa boa. O texto da Bíblia fala, tateando ali, tentando, né, se agarrar no que já sabe. Mas para outros esse milagre acontece mais rápido. Tem pessoas que tinham problema de droga. Muitos testemunhos. Conhece a Cristo, acabou. Ele nunca mais põe a droga na sua boca. Porque o milagre foi intenso. Para outros ainda existem lutas a respeito desse assunto. Tem pessoas que fumavam, deixam de fumar e nunca mais sente vontade de fumar porque encontrou em Jesus a solução para a sua vida. E foi tão maravilhoso aquilo que aquelas outras coisas é jogadas para fora de uma hora para outra.
Mas para alguns outros, existe ainda lutas, de vez em quando tem alguns, recaídas, tal. Então, o milagre na vida de muitos é de forma gradativa. E na vida de outros é mais rápido, né? Em Marcos capítulo 8, 24 e 26 fala: o homem olhou e disse: vejo pessoas, e elas parecem árvores que estão andando. Esse foi o milagre que Jesus fez na vida de um homem cego. Jesus pôs a mão nos olhos dele e falou: o que você vê? Ele falou: eu estou vendo árvores. Ele não via nada, mas agora ele estava vendo pessoas, só que pessoas como árvores, andando. Uma pessoa míope ainda, na fé. Vê alguma coisa, mas não vê com clareza ainda, né? E Jesus, vendo aquilo que ele não estava vendo de forma perfeita, Jesus põe as mãos sobre os olhos deles de novo e fala o que ele vê. E ele fala: e firmando os olhos. Olha só o texto. Árvores como andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre ele, sobre os olhos dele. Dessa vez, o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. O que eu quero passar para vocês é que às vezes o milagre, ele vem paulatinamente. Às vezes ele começa pequeno. Nós vemos pouco, meio ofuscado. Mas o milagre vai aos pouquinhos. A palavra de Deus vai trabalhando nas nossas vidas e nós vamos vendo com perfeição, né? Isso quer dizer que o Edson agora vai ser um Edson melhor futuramente, se ele deixar o Espírito de Deus trabalhar na vida dele. É de acordo à luz que recebemos. Valdir escreveu, né, a respeito disso. É de acordo à luz que recebemos. Existe Simão, o fariseu, né? E a mulher de má fama. Nós sabemos disso, né? Esse fariseu, ele convidou Jesus para um jantar. E esse fariseu, aparentemente, ele viu alguma coisa boa em Jesus. Senão ele não tinha convidado Jesus para um jantar. Alguma coisa tem de boa. Esse homem é diferente dos outros. E ele convida a Jesus para esse jantar. Olha só, agora Lucas capítulo 7, versículo 40 a 47. Jesus, se dirigindo ao fariseu, ele lhes disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Após a recepção, tá? Eles já estavam lá na mesa, tudo, foi recepcionado, aconteceu algumas coisas ali, né? E Jesus falou: eu tenho algumas coisas para te dizer, né? Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhes devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles, nenhum dos dois tinha condições de pagar o credor, perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Parabéns. Só que não acaba aí. Continuando. E voltando-se para a mulher que estava aos pés deles, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa mulher, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Essa, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou.
Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Olha só. Essa mulher, ela fez tudo aquilo com Jesus. Recebeu Jesus de uma forma maravilhosa, se humilhou aos pés de Jesus. Porque ela muito amou. Porque ela sentiu-se muito perdoada. Muito perdoada. O que eu quero mostrar para vocês é que quando nós sentimos muito perdoados, a nossa gratidão é maior. Por Jesus, nós oferecemos mais para Jesus, nós damos a nossa vida para Jesus, o nosso tempo para Jesus, porque sentimos o tamanho do bem que Jesus causou para nós. Nós sentimos o tamanho dos nossos pecados e sentimos a graça grande derramada em nossas vidas. Aí nós entregamos de forma maior as nossas vidas para Jesus. Aquele homem, ele viu o interesse, teve um interesse por Jesus, mas ele não sentiu tão perdoado quanto aquela mulher. Por isso que ele pouco amou. Por isso que ele recebeu Jesus com aquela frieza na sua casa. Será que isso não acontece com muitos de nós? É de acordo com a luz que recebemos. Meus irmãos, se você entendeu o que Jesus fez na cruz por você, você vai doar. Se você entende um pouquinho, você vai doar menos. A sua gratidão vai ser menor por ele. É de acordo com a luz que recebemos. Nós não podemos dar nada a Jesus que não temos. Eu coloquei aqui o propósito da nossa mensagem. Mostrar que o encontro verdadeiro com Jesus muda a nossa visão, nosso modo de enxergar o mundo, nosso modo de enxergar as coisas. Elas ficam diferentes agora. Nós vemos com outros olhos, com os olhos da fé, com os olhos de Cristo. As coisas mudam. Muda o propósito. Tudo aquilo que eu valorizava antes, agora eu não valorizo tanto. Meus propósitos são outros, minhas ideias são outras. Eu corro atrás de outras coisas agora. Não mais daquelas que eu corria antes da conversão. Muda a direção. Nós íamos para o inferno, vamos para o céu. Muda tudo em nossas vidas. Isso é a verdadeira conversão. Muda o nosso caminho, a nossa caminhada é outra, nossas amizades são outras, nossas referências são outras. Deve ser. Porque senão não é conversão. Alguma coisa está errada. Paulo, ele foi para Damasco. E o propósito de Paulo ir a Damasco, aqui ele chamava Saulo ainda, foi perseguir os cristãos. A igreja tinha começado, estava indo bem. Judeus estavam sendo convertidos aos milhares. E aquilo causou um mal para Paulo. E ele foi para Damasco justamente para prender os cristãos, para matar cristãos, para açoitar cristãos, que falava de um certo Jesus. Paulo fazia tudo isso com zelo de Deus, em nome de Deus, em nome da religião, porque Paulo acreditava que aqueles cristãos eram supostamente falsos e opositores a Deus. Então, em nome da religião, em nome desse Deus maravilhoso, eu vou perseguir esses impostores. Eu vou lá. E ele chama soldados, pede uma carta para fazer isso, né? Onde eles autorizavam essa ida de Paulo a Damasco. Ele chama os soldados e vai rumo a Damasco para pegar os cristãos. Eu coloquei, era um homem zeloso, religioso, respeitado, perseguia os cristãos com
convicção de que servia a Deus, mas a caminho para Damasco, a luz de Cristo o alcançou e mudou a vida daquele homem. Tudo muda ali, no caminho a Damasco. O homem estava indo em uma direção e a vida dele muda por completo. Ele partiu para destruir a fé e voltou transformado, foi pela fé. Isso é conversão, mudança de vida. Perdeu a visão natural e ganhou uma visão espiritual. Nada do que ele via mais fazia parte daquela nova visão que ele tinha. Tanto que ele vai para Jerusalém, os amigos eles ficam com medo, os irmãos ficam com medo. Não é esse o perseguidor? Não é esse o Paulo, aquele que nos perseguia? Mal eles sabiam que aquela ideia não estava mais na mente do apóstolo Paulo. Ele foi convertido. Ele teve uma revelação de Deus e mudou a vida dele. As visões que Paulo teve naquele dia não só mudou a sua vida, mas mudou o curso da história da igreja. Não só foi sua vida que mudou. A igreja também recebeu bênçãos sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu queria ler o texto para a gente terminar, o texto de Atos 9, 3 a 6. E eu queria, através de Atos 9, 3 a 6, compartilhar 3 visões que mudaram a vida de Paulo por completo. E tudo isso que aconteceu com Paulo precisa acontecer comigo e com você. Senão não valeu. Alguma coisa está errada. Então vamos ver primeiro a leitura e depois eu vou pegar os 3 pontos. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que deve fazer. Tem umas outras versões que Paulo fala: Senhor, o que eu faço agora? Aí entra essa resposta: levanta na cidade, levanta, vá à cidade. E lá você encontrará uma pessoa que dirá tudo o que você precisa fazer. Como eu falei, o que aconteceu na vida de Paulo que esse homem levanta daí diferente, mudado? Primeiro, a visão da glória de Cristo. Todos nós precisamos um dia ter visto essa visão. Todos nós precisamos ter passado por isso. O dia que você viu Cristo. O dia que mudou sua vida. Que você reparou que Cristo era o Senhor. Quando foi aberta a sua mente, né? E você entendeu que era preciso esse Cristo maravilhoso na sua vida. Né? É a visão da glória de Cristo. Não dá para ser o mesmo depois de ter visto a glória de Jesus. Sabe qual foi esse dia? Foi o dia que Jesus abriu os teus olhos. Eu lembro muito bem o dia que Jesus abriu os meus olhos. Que eu falei: eu não quero ser mais o mesmo. Eu vi a glória de Jesus. Quando Jesus abriu os meus olhos. E por isso eu estou aqui, quase 40 anos. Quase 40 anos. Com acerto e erros. Mas olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Amém. Porque um dia eu vi a glória de Deus. Meus irmãos, qual foi o dia que você viu a glória de Deus? Fale para você mesmo. Qual foi esse dia?
Paulo perdeu a sua estrutura naquele grande dia. Fisicamente, Paulo desmorona. Ele cai ao chão. O corpo físico não aguenta o tamanho da glória de Deus. E cai. O emocional de Paulo foi todo abalado. A estrutura emocional toda abalada. E o espiritual de Paulo foi mudado por completo. Toda a vida de Paulo foi mudada naquela revelação. Essa visão revelou que ele estava lutando contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Se você observar o versículo 5, olha, coloca lá do mesmo capítulo, Gabriel, o Sam, o versículo 5. Tem algumas versões que traz dura coisa, porque essa versão que Gabriel colocou, ela não traz essa ideia. Mas ele fala, dura coisa é lutar contra os arguilhões. Ou recalcitrar contra os arguilhões. Né? E essa palavra que ele fala, lutar contra os arguilhões, é resistir teimosamente à força superior. Dura coisa é lutar com Deus. Foi o que Cristo falou para Paulo. Dura coisa é lutar contra os arguilhões, ou lutar contra Deus. Então, Paulo, ele lutava contra Deus. E isso foi revelado na visão. Paulo recebe ali a ideia de que eu estou errado. Eu estive todo esse tempo errado. Eu pensava que estava fazendo um favor a Deus, mas eu lutava contra o próprio Deus. Foi revelado isso para ele. Meus irmãos, quando nós recebemos essa visão de Deus, nós entendemos a nossa vida, a minha vida toda. Eu era um lutador contra Deus. Eu brigava com Deus. Mas agora eu vou me render a Ele. Nós podíamos usar aquela parábola, né, de 20 mil contra 10, né? Será que eu posso ir contra ele? Contra os 20 mil que vêm contra mim? Só com 10 mil eu vou apanhar. Então, eu vou me render a ele. Foi isso que Paulo fez. Ele é maior do que eu. Eu vou me render a ele. E Paulo se rendeu a Jesus Cristo ali. Deixa eu me achar aqui, que eu acho que até passei a página que eu me perdi. Só um... É aqui, tá certinho. Segundo ponto. A primeira que nós falamos foi a visão da glória de Cristo. Eu falei que todos nós precisamos passar por isso. Segundo, a visão de si mesmo. Quando você vê a glória de Cristo, você tem de ver também, fazer uma perspectiva da sua vida. Uma autoanálise da sua própria vida. Quem sou eu? E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos quem somos nós. Olha só, né? Versículo 5, ele disse, quem é Senhor? Ele disse, o Senhor, eu sou a Jesus a quem tu persegues. Você é um perseguidor. Eu sou um perseguidor. Eu luto contra Deus. Eu faço aquilo que Deus não quer. Aquilo que Deus odeia. Eu peco. Eu adultero. Eu prostituo. Faço tudo aquilo que Deus detesta. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Tu é um perseguidor. Tu luta contra mim. É preciso ter essa visão de quem é Deus e de quem somos nós. Se você não entendeu que você é um pecador e que você estava perdido antes de encontrar Jesus, você não teve o segundo passo da conversão. Todo convertido entende quem é Jesus e entende quem é si mesmo. Um pecador perdido. E foi isso o que Cristo revelou para Saulo.
A luz revelou não apenas... eu pulei um pedacinho aqui. Isaías teve também essa mesma percepção. Isaías 6,5 fala assim: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Olha só o final. Os meus olhos viram a Deus. Por que ele teve esse raciocínio, que ele é impuro e vive no meio de pessoas impuras? Porque ele viu o Santíssimo. Ele viu o Santo Sagrado. Ele falou: ai de mim, sou pecador. Percebe? A presença de Deus mostra os nossos pecados. Quem somos nós? Você tem de entender isso. Tem de perceber isso. Senão alguma coisa está errada. A luz revelou não apenas que era a Cristo, quem era Cristo, mas quem Paulo havia se tornado, um inimigo de Deus em nome da religião. Muitos vivem como Paulo, com zelo, mas sem revelação. Às vezes tem um trabalho na igreja, faz isso, faz aquilo, eu gosto da igreja, gosto de ir na igreja no domingo, mas nunca teve uma revelação exata a respeito de quem é Cristo. E vive como um religioso dentro da igreja. Isso precisa mudar. Ore a Deus para que abra os teus olhos, para você entender de fato quem é Jesus. Precisam de uma visão que quebre o engano e revele o verdadeiro estado do coração. E o terceiro e último ponto, só para a gente correr aqui, eu vou correr aqui no último, é a visão do propósito de Deus. No versículo 6 ele fala: ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Todo cristão sabe o propósito de Deus para a sua vida. E foi isso que Cristo revelou para Paulo. Vai, Paulo, em tal lugar. E lá você vai saber o que você deve fazer de agora em diante. Você, quando se converteu a Cristo, ficou sabendo da sua nova tarefa? Do que você precisa fazer de agora em diante? Qual é o seu papel dentro do corpo? Como representante de Cristo. Você entendeu de forma perfeita o seu papel? Precisamos entender. Isso se chama transformação. A transformação de Paulo foi completa quando ele se rende. Senhor, o que queres que eu faça? Olha só. O homem que perseguia a Jesus, os cristãos, perseguia Jesus, aquele que estava por trás do cristianismo, que era Jesus, agora fala: Senhor, o que queres que eu faça? Olha só, sã consciência. Voltou a raciocinar, caiu em si e agora quer fazer a vontade de Deus, a vontade do Filho, se submeter à soberania de Jesus Cristo. Essa é a nossa, que deve ser a nossa decisão. O encontro com Jesus não só apenas salva, mas também envia. A visão do propósito muda a rota e reedifica a vida e reacende a missão. Conclusão. A vida de Paulo foi mudada por 3 visões. Ele viu a glória de Deus e caiu por terra. Ele viu a verdade sobre si mesmo e se humilhou diante de Deus. E ele viu o propósito de Deus e levantou para servir esse Cristo. Então, meus irmãos, que seja essa a mesma vontade que existe em nossos corações. Que a conversão que você teve um dia seja de fato verdadeira. Que mude a sua vida, a sua história. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.